Amigos energéticos, mais um vídeo do Vetor Elétrico produzido para vocês. Sejam bem-vindos. Às terças-feiras, 19 horas e 15 minutos, aqui no YouTube, canal do Vetor Elétrico. Venham comigo para mais um assunto. O assunto de hoje é mostrar para vocês qual a visão de pesquisadores e professores, né? A visão que eles têm do setor elétrico, afinal. É isso que eu quero mostrar. E é isso que eles passam para frente, certo? Uma professora e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, afirmou em entrevista que as usinas hidroelétricas e as dragas causam mais impactos que a pesca artesanal nos rios do Mato Grosso. Eu ia passar em frente, eu digo, nem vou ler. Eu digo, não, mas espera aí, isso aí trata do setor elétrico. Os meus amigos energéticos merecem saber e debater sobre isso. E, cara, eu já achei assim uma coisa estapafúrdia. O que tinha a ver uma coisa com outra? Usinas hidroelétricas e dragas causam mais impacto que a pesca artesanal nos rios. Bom, vocês sabem o que são dragas, né? Hidroelétrica também, pesca artesanal também, né? Aquela lá, ou tira para vender os peixinhos, né? Tipo os cardinais, para botar nos aquários, ou o pesca e pague, né? Também, eu acho que tudo está envolvido aí, eu creio. Bom, ela apresentou estudos que demonstram os impactos ambientais causados por usinas hidroelétricas sobre os peixes. Entre elas, a mortandade de peixes em função das turbinas, danos físicos causados pelas turbinas, impacto da desova dos rios migradores, os da Piracema, né? Segundo a professora, o caminho para a continuidade da atividade da pesca nos rios de Mato Grosso é a proibição da construção de novas usinas, investimento em repovoamento dos rios e a proibição de pesca esportiva. Ela disse: acredito que não permitir a construção de novas usinas hidroelétricas seja uma estratégia. O ideal seria proibir a pesca esportiva, pesca que pague, ou pesca que solte, pois causa efeitos negativos aos peixes. Seria importante cobrar mais caro do turista da pesca esportiva, controlar sua atuação e diminuir a pressão sobre a natureza. Os rios devem ser cheios, deve ter mais pescador do que peixe, né? Lotado de pescador, né? Aí perguntaram para a professora de pesquisa da área ambiental: pode explicar como a construção de uma usina hidroelétrica prejudica a população dos peixes? Ela respondeu, e ela é uma professora pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso, que está apresentando um estudo, uma pesquisa, mas ela respondeu o seguinte: perguntaram como uma construção de uma usina hidrelétrica poderia prejudicar, né, a vida dos peixes e tal. Ela disse: existem estudos, e não é o dela então, né, que apontam várias consequências como a mortandade de peixes em função das turbinas. Os peixes são sugados pelas turbinas e arremessados para o outro lado do rio e sofrem danos físicos. Alteração da qualidade da água também, né, que ela está ligando, em virtude do apodrecimento, putrefação das plantas, árvores, que deveriam ter sido retiradas antes dos enchimentos dos reservatórios. Ela chama de lago e reservatório. Tal situação provoca a liberação do gás metano. Esse negócio é recente, né? Eu estou lendo, o negócio é recente e digo, essa professora pesquisadora deve estar no século passado. E eu queria muito ver esse estudo dela, porque ela refere sempre a outros, existem estudos e tal. E o dela mesmo
Nada. Pois bem, ela falou isso aí que provoca a liberação do gás metano nas árvores, né? As plantas e árvores que ficam no fundo do reservatório não são tiradas a tempo. Isso também, né, prejudica também o impacto na desova dos peixes migradores, os chamados peixes de piracema, que por questões de bloqueio dos rios não conseguem alcançar as cabeceiras dos rios para desova, né, prejudicando os processos reprodutivos. Aí, pergunto, quem mais mata peixe em Mato Grosso? Os pescadores com atividade da pesca ou as dragas e usinas? A resposta da professora: não posso afirmar, pois não tem estudos. Eu digo, ela está falando disso, gente. Acabou de falar que fez um estudo, uma pesquisa, então, mas ela disse que não tem estudos. Mas pelos estudos já realizados por outros profissionais, o dela nunca. Ela lançou um estudo, mas as respostas são baseadas em estudos e outros estudos de outros profissionais. Realizados por outros profissionais, o impacto das dragas e usinas é muito maior que a pesca artesanal. Draga, usina e pesca artesanal? O que tem a ver uma coisa com outra? Que impacto tão grande a pesca artesanal pode causar? Eu estou falando assim, um tamanho para ser comparado com draga e com usina, né? E aí perguntaram para ela, como pesquisador, você pode apontar um caminho para a continuidade da atividade da pesca? Eu até podia parar por aqui, porque esse negócio de atividade de pesca artesanal, né, já não é a nossa área. Mas vamos continuar para mostrar a visão dessas pessoas acerca do nosso setor, né? Do setor de usinas, no setor de transmissão, no setor de distribuição de energia elétrica, né? E ela disse que ela acredita que não permitir a construção de novas usinas é uma estratégia e tal, investir em repovoar os rios do estado, seria proibir a pesca esportiva e tal, aquilo que nós já falamos, né? Aumentar a fiscalização dos rios, as punições devem ser mais severas, aos que descumprem a lei, para aumentar a sustentabilidade, a possibilidade da sustentabilidade da pesca. Usina hidrelétrica e pesca. Duas usinas, a pergunta para ela, 2 usinas estão em operação no Rio Mutum, ambas licenciadas e monitoradas, com visitas periódicas de fiscalização e verificação se o plano básico ambiental está sendo cumprido. Ainda com todo esse aparato, há a destruição do rio. A pergunta está afirmando que há a destruição do rio. Quais medidas ainda poderão ser tomadas? Há acompanhamento de pesquisadores nesse sentido? A resposta da professora: não tenho conhecimento para responder essa questão. Afinal, que conhecimento é o dela, então? Não temos incentivos para realizar pesquisas de longo prazo para monitoramento e os recursos para pesquisa são ínfimos. Outra atividade que também afeta os rios mato-grossenses é o garimpo legal. Pergunta para ela, né? Como a pesquisadora acompanha os rios mais afetados? Resposta da professora e pesquisadora: não consigo acompanhar muito, pois não temos recursos para pesquisa nesta área. Mas temos, o que temos de informação está no Geoportal. Nunca vi, mas posso até... Pergunta para ela: pesquisadores explicam que os peixes acabam morrendo tanto na instalação da usina hidroelétrica quanto na operação da mesma. Como controlar as novas instalações? Como profissional da área, avalia que o processo, tanto na liberação como de instalação, precisa ser mais rígido, ter mais mecanismos de controle. Como é que o profissional faz para avaliar isso aí? Bom, a professora diz: o ideal seria que o Estado realizasse a chamada avaliação ambiental estratégica, ou seja, identificar os empreendimentos que afetam a bacia hidrográfica e limitar as atividades que possam ser desenvolvidas nela. Limitar não significa barrar o desenvolvimento econômico, mas sim garantir a continuação da natureza e dos serviços ambientais por ela fornecidos. Significa continuar com a vida, né? Aí a pergunta: a operação da Polícia Federal com a atração do garimpo ilegal em terras indígenas se tornou corriqueiro. Corriqueiro quer dizer contínuo, né? Como aumentar a fiscalização? Mas se já é corriqueiro,
Como aumentar a fiscalização e proteger essa população que também depende do rio? Aí ela, né? A população indígena não é reconhecida por seus conhecimentos e seu papel na preservação e conservação ambiental. Não é reconhecida. Aumentar a fiscalização é importante. Isso aí todos nós sabemos. Que aumentar a fiscalização é importante e precisa, né? A violência, pergunta para ela, violência contra o meio ambiente também prejudica a população. Em 2023 foi denunciado que o rio que atende a população de Paconé foi contaminado por ações do garimpo. Avalia que a falta de fiscalização, especialmente em cidades que o garimpo acaba sendo a principal atividade econômica, se avalia para ela, né, perguntou para ela que a falta de fiscalização é que faz essa atividade ser prejudicial. Ela disse que sim. A falta de fiscalização, mas falta também pressão social. Muito bem, então população, o povo vai pressionar o garimpo, que é ilegal. Agora vocês entendem de que draga nós estamos falando, né? Cavando o leito do rio, causando assoreamento. Isso a usina hidrelétrica não faz. Certo? Algumas têm algum problema desse tipo assim, mas anos após anos causando o mínimo impacto. A draga causa no ato. E o que tem então o nosso PESC-PAG? Que a grande pesquisadora aí comparou draga com usina hidrelétrica e com PESC-PAG. Ou PESC-derroba, sei lá. Não entendi e joguei para vocês. Vocês entenderam? Qual é a relação? Ora, então, né, falta a pressão social, né, a atuação social, a cobrança por parte da população, manifestação e movimentos que mostram a satisfação da população, que pode gerar grandes impactos no desenvolvimento de ações de empresas que buscam manter uma imagem diante da sociedade. Então, você vai ter que fazer pressão, porque o estudo da pesquisadora e da professora não adiantou absolutamente nada, né? Ela já disse o seguinte, vamos trazer então a professora para o século XXI. Tudo que ela falou, né, é feito na construção das usinas hidroelétricas. Eu não vou falar de draga. Draga devia ser proibido, pronto. Na minha opinião, draga devia ser proibido. Não é pesca pague, pesca de voo, pesca esportiva, pesca artesanal. Não é isso. Isso aí devia ser controlado, realmente fiscalizado, porque estão tirando e não estão repondo. Certo? Eles deviam ser forçados a colocar levinos ali, ó. Sei lá, uma ação, um trabalho, né, onde envolvesse quem lucra com isso. E as dragas deviam ser proibidas. E ponto final. Agora, simplesmente proibir a construção de usinas hidroelétricas. Eu quero dizer para a pesquisadora, uma hora ela vai ver esse vídeo, que os países são avaliados em seu desenvolvimento econômico pela produção de energia elétrica, professor. Sabia? Dependendo da capacidade energética que esse país tem, é a capacidade que ele tem de desenvolver tecnologicamente. Ele precisa de energia elétrica, então ele precisa construir hidroelétricas. Não painéis solares, não energia eólicas, precisa construir hidroelétricas. O nosso país é grande e tem locais para essa construção. Outra, basta construir usinas hidrelétricas a fio d'água, onde aquelas que não usam reservatórios, que não são necessários reservatórios, ou quando precisam, são reservatórios pequenos, usinas a fio d'água. Como Santo Antônio, como Giral, são turbinas submersas, certo? A fio d'água. O que gira a turbina é o fluxo da água do rio. Então, posto isso, que a capacidade tecnológica desenvolvida no país depende diretamente do quanto de energia ele produz, vamos passar para o segundo passo. Cadê as ações das ONGs? Se nesse momento, amanhã, o governo anunciar a construção de uma usina hidrelétrica, vão surgir ONGs de todos os lugares sendo contra. Alegam o quê? O meio ambiente, população indígena. Pega ali e cata meia dúzia de índio. Olha, eu sou descendente de índio.
adoro a minha patota, tá? Mas as ONGs pegam ali uns caras pintadas já de cidade, pegam de cidade, já sabe falar português e tal, e colocam, vai alagar, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que, e coloca aquela pressão. E o país que mais é rígido em relação a licenciamento ambiental é o Brasil. E as ONGs vêm porque sabem disso. E vêm atrasar a construção. Por quê? Porque nenhum outro país, né, lá dos que tem energia elétrica, que tem nuclear e que tem hidroelétrica, nenhum quer que o Brasil tenha suficiência. Ele tem, mas não quer que aumente a produção hidroelétrica brasileira. Tá certo? Eu gostaria de falar, de dizer, perguntar onde é que estão essas ONGs, né? Estão incentivando a produção solar, estão incentivando a produção eólica, mas ninguém fala na hidráulica, que é limpa também. É limpa. Nós só temos a ganhar. É mais ou menos isso. Um ponto em relação ao PIB são 4 mega que nós temos que colocar no sistema. Para cada ponto percentual do PIB, 4 megas. Entendeu? Essa avaliação que ela diz, porque devia fazer avaliação e tal. Todo projeto de construção de usina hidrelétrica faz. Outra coisa, as usinas não pegam peixe e jogam do outro lado, certo? Na montante tem peixe, mas tem uma grade. Na frente de toda a tomada d'água nas usinas tem uma grade. Para quê? Para não entrar pedaços de pau, galhos, qualquer coisa de um certo tamanho e peixes também, para não entrar. É claro que peixes muito pequenos vão entrar e aí, normalmente, esses aí dificilmente passam, inclusive vivos, né? Não tem jeito. Mas no projeto de toda usina hidroelétrica tem uma piscicultura. Qual a função da piscicultura? Furnas tem. A função da piscicultura é criar peixes. Criar peixes e jogar no reservatório, jogar no rio. É a função direta da piscicultura. Está no projeto. Agora o setor privado parou, certo? A Eletrobras foi doada, a piscicultura não funciona. Certo? Agora vão dizer que o setor elétrico não fazia isso. Fazia. Furnas, por exemplo, bancava associações de pescadores durante a Piracema. Tinha um cara que nunca tinha pescado na vida, mas entrava numa associação de pescador e recebia alevinos, tilápias, não sei que formato. E Furnas dava tanques, botava lá as tilápias para eles tomarem conta e dava ração. Estatal fazia isso. E o que é que os pescadores faziam? Eles pagavam para um terceiro e jogavam lá a ração. Eles mesmos não iam. Só quando as tilápias alcançavam de 900 gramas para cima é que eles apareciam para vender. Inteiras, limpas, aí variava o preço em pedaços e tal. Tilápias bonitas, realmente. Mas isso quem estava ajudando era a empresa estatal. Então a pesquisadora não pode, quando se trata de empresa séria, ela não pode dizer, não, porque os peixes, não sei o que, são triturados aqui e machucados, batidos pelas turbinas e jogados lá fora. Ela precisa ver que tem uma grade lá na tomada d'água de cada usina para impedir que os peixes entrem. É que eu digo, não tem perfeição porque não pode barrar tudo, né? Então, pequenos pedaços de sujeira, de pau e peixes vão passar, sim. Lá embaixo, na galeria mecânica de cada usina, quando você vai lá no quarto andar, embaixo da terra, é puro cheiro de peixe. Quando você abre lá, muito cheiro forte de peixe. Por quê? Porque passa peixe, certo? Peixes pequenos. Mas a usina, quando estatal, recoloca tudo lá, cria e joga lá. Então tudo que a pesquisadora aí falou, que a usina não faz, que não sei o quê, que precisa, toda a árvore é tirada. Só quando o projeto precisa ser mais acelerado, que ainda fica algumas árvores ali embaixo, né? E tal. Mas quantos anos ela passa? Uma usina que tem mais de 60 anos, por exemplo. Quanto tempo essa pesquisadora acha que essas árvores, né, vão produzir gás metano? Quanto tempo? Não é assim também não.
Então, a segurança, o licenciamento ambiental é muito rígido em relação às usinas hidrelétricas brasileiras. E por isso que eu digo, se amanhã disserem que vai construir uma usina hidrelétrica, principalmente se for o governo, as ONGs vão surgir de tudo que é lado. Tudo que é lado. Aí depois vocês vão ver quem são os presidentes honorários das usinas. O Greenpeace, por exemplo. Greenpeace, quem é? Príncipe Charles, da Inglaterra, que agora é rei Charles, daquela cara. Ixi, parece que fica chupando limão azedo toda hora, né? Então ele é o presidente honorário do Greenpeace. E o Greenpeace vem aí, aqui no Brasil, encher o saco quando nós vamos produzir mais energia elétrica para o país. Eu estou dizendo, não eólica, não solar e nem térmica. Nós não precisamos nem de energia nuclear agora, tá? E provavelmente não precisaremos, basta a gente aproveitar bem, repotencializar as usinas hidrelétricas que nós temos e que tudo será melhorado, nosso sistema melhorará. Inclusive, basta passar todas as empresas do setor elétrico, as grandes empresas, voltar tudo a ser estatal. Aí nós vamos ver que tudo volta a funcionar perfeitamente. Aí nós vamos deixar de ter apagão, como sempre tem. A culpa, ultimamente, tem sido dos incêndios, né? Mas precisa uma proteção boa, um religamento rápido, um treinamento que essas empresas estatais, aliás, as empresas privadas de hoje não dão, certo? Faltou energia elétrica em São Paulo outra vez. Quem são as bolas da vez? Que sempre são as mesmas. Energisa, Equatorial e agora é EDP, que é a Eletricidade de Portugal, né? Todo mundo vem aqui ganhar dinheiro no Brasil. Até a EDF, a Electricité de France, que é a única estatal, né? A única empresa da França. E é uma estatal. Toma conta da energia da França inteira. Lá ela é estatal. Aqui ela compra de nós privatizado e manda o lucro para lá. Isso é justo? Então, passa tudo para estatal e vamos transformar novamente o setor elétrico brasileiro numa coisa de alta tecnologia, uma coisa digna de respeito e de admiração. Tá certo? Então, sinto muito, minha cara pesquisadora, mas você está no século XX. Tudo que você falou aí é feito e feito com rigor, certo? Basta fazer, não precisa parar de construir. É impressionante como ela, sem saber nada, ela não apresentou estudo nenhum, na verdade. E vem dizer que a ideia é parar de construir usina. Muito bem, resolveu o problema do Brasil. Olha só, tudo que nós precisamos é não construir usina. Para que as empresas que venham aqui, mesmo as estrangeiras, e aí nós podemos colocar o nosso parque industrial aí, gerar emprego e tal, trazer investimento. Não tem energia, meu caro. Ah, tá, então eu vou para a Indonésia, eu vou para a Malásia, eu vou para a China, certo? É isso que ela quer? Pare de construir hidrelétrica e para o progresso do Brasil. Energia solar não dá jeito, nem eólica. Eólica e solar são instáveis. Solar só transforma a energia solar em energia elétrica com sol e a eólica com vento. A usina hidroelétrica precisa de reservatório. E é muito mais fácil de controlar. Ela sabe quando ela vai ter um mínimo, digamos, um mínimo de água no reservatório. Ela prevê. E aí o sistema interligado, ele vai ser gerenciado de acordo com o baixo nível do reservatório de uma usina com o reservatório razoável de outra. Assim será gerada a nossa energia. É assim que funciona. Na usina hidrelétrica, que a professora, a pesquisadora aí, quer simplesmente cancela esse troço aí que tudo fica bem. Nada disso. Cancela as dragas aí do seu estado, né? Cuidem bem dos indígenas, certo? Que eles são o povo originário, tirem as dragas e fiscalizem a pesca artesanal e a pesca esportiva e pronto, tudo fica bem. Mas usina, parar, não. Bom, energético, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e do nosso assunto de hoje. Obrigado pela visita. Vocês serão bem-vindos na outra terça-feira aqui no canal do Vetor Elétrico no YouTube, às 19h15. Não esqueçam aí de dar o pessoal, tem uns que falam das dedadas aí no sininho das notificações, das inscrições. Façam isso. E outra coisa, visitem o canal do Vetor Elétrico de treinamento, www.vetorelétrico.com.br.
visitem e divulguem para nós. Estarão ajudando o nosso canal. Tudo bem? Eu aguardo vocês para assistir comigo o próximo vídeo do canal do Vetor Elétrico. Até a próxima terça-feira. Eu aguardo vocês. Até lá.